Provavelmente você deve estar muito acostumado a uns 3 ciclos ou círculos de uma empresa familiar como sistema. O BFB diz não, ele traz mais detalhes. Não é um círculo, é um triângulo, que é os indivíduos chaves. O círculo só é a família, que se parece, que ela quer harmonia, por isso que é circular. Mas os negócios, eles querem efetividade. E ele é um hexágono, hein? É pessoas, processos, estratégia, cultura, poder, inovação e tecnologia. Mas hoje nós vamos entrar no P, na parte patrimonial. E por que o BFB define ele como um quadrado de 4 pontos? É os 4 P's do patrimônio que eu agora vou passar para você. Fique atento. Quais são os 4 P's do patrimônio? Primeiro, que o patrimônio é um sistema bem quadradinho. Ele só quer uma coisa. Para perpetuar a empresa, ele diz o seguinte: tem que ter sustentabilidade no patrimônio. E se a família cresce, o patrimônio tem que crescer. E se a família tem gerações, esse patrimônio tem que passar adequadamente por várias gerações. E o que é que o BFB propõe? Ele propõe que são 4 P's. Fique atento a esses 4 P's do patrimônio na blindagem patrimonial. Primeiro P, pensamento estratégico. Ao fazer uma blindagem patrimonial, um planejamento societário, você tem que se alinhar estrategicamente. Primeiro, lembra com a raiz qual é o alinhamento estratégico do indivíduo-chave. Normalmente o detentor do patrimônio. Vejo muitas famílias, muitas, que não fazem o seu encaminhamento de blindagem patrimonial porque se engancha em quem? Nos indivíduos chaves. Então, qual é a estratégia dele? Você tem que se sensibilizá-lo. Outra coisa importante da estratégia é você precisa, ao alinhar a estratégia do patrimônio, você precisa ouvir os indivíduos chaves, mas também qual é a estratégia da família para o patrimônio. Ela está crescendo, daqui a 10, 15 anos vai aumentar a quantidade das pessoas do patrimônio. Se vai aumentar a quantidade da família, o patrimônio também vai ter que crescer. E é claro, não podemos esquecer a estratégia da empresa que vai gerar o patrimônio. Então, primeiro P, você tem que ter um pensamento estratégico. Isso não se resume a algumas minutas em que você se reúne com um advogado ou seu contador para definir. Pensamento estratégico. Segundo P, poder. Quando você vai fazer uma blindagem patrimonial, você vai conversar sobre poder. Por quê? Porque o proprietário vai sinalizar, o proprietário do poder ou do patrimônio, para quem vai passar isso. E você mexe numa estrutura de poder que impacta muito, em especial, a família. Porque até então você era o dono. Quando você começa a falar que o filho poderá ser dono, e eu vejo muito, chego nas famílias empresárias, os filhos já achando que são donos do patrimônio. E eles não herdaram ainda. E aí, quando você vai fazer isso aqui, é preciso ter muito cuidado, porque você vai mexer na estrutura de poder. Terceiro P que o BFB propõe, as pessoas. E aí, primeira pessoa que você deve ter muito cuidado é quem é o dono do patrimônio. Muitas famílias não avançam, né, porque não conseguem ou não sabem como, ou tem medo de sensibilizar normalmente o patriarca, a matriarca. Por quê? Porque normalmente esse indivíduo-chave, que é detentor do patrimônio, ele está num período delicado. Ele fica achando que estão querendo que ele morra, que está se aproximando da morte. Então, nós do Instituto Empresarial temos toda uma metodologia. Eu, particularmente, tenho 2, 3 reuniões com eles antes, sensibilizando. E o que é que a gente percebe? 95% dos donos de patrimônio que eu recebo ninguém parou para conversar com ele. E ele fica normalmente como? Ele vai ouvir um colega, outro empresário, outro que blindou, e fica cego, guiando cego. Por quê? Porque a realidade dele é diferente. O herdeiro dele é diferente do herdeiro do outro amigo dele. E ele sabe disso. Ele sabe a família que tem. Então, precisa ter muito cuidado com as pessoas. E quem vai receber, em potencial, esse patrimônio? Muito cuidado. Por exemplo, vocês vão ver no programa de hoje, nós vamos falar sobre namoro. Numa época dessa em que as pessoas estão aumentando a longevidade, você vai ter pessoas com 60, 70 anos ficando viúvo cedo e indo namorar. E os jovens, encontram vários jovens, né, que já estão dentro do processo sucessório patrimonial e não têm ideia.
que ficar, por exemplo, no período de pandemia, vários que eu vi de 8, 10, 12 meses com a namorada num apartamento. Aquilo, se ela começar a dividir os pagamentos, o porteiro servir de testemunha, ela pode se tornar alguém dentro da sucessão patrimonial. E por que isso? Falta de esclarecimento. Então, preparar as pessoas é fundamental. Não resuma a blindagem patrimonial a uma estrutura jurídica. Tem a parte emocional e comportamental que é muito mais importante e é muito mais impactada. E por último, existe um processo que quando você faz o trabalho de blindagem patrimonial, você monta a estrutura de holding, você muda o organograma. E um desses processos se chama governança. Você precisa ficar atento para que não perca, através de uma blindagem patrimonial, um processo sucessório, a grande oportunidade de organizar a governança societária. Porque eu vejo as pessoas falando de governança da empresa, fala da governança da família, mas na hora de trabalhar o patrimonial, esquece que a governança societária é diferente da governança da empresa, diferente da governança da família. Então, como a metodologia propõe, fique atento aos 4 P's. Tenha um pensamento estratégico, olha a estrutura do poder que você vai impactar, invista em sensibilizar e trabalhar as pessoas para o processo, e aí o processo mais importante, ficar atento aos detalhes da governança que será alterada com o processo de blindagem patrimonial. Por quê? Porque acaba impactando também em toda a estrutura societária, o organograma societário da empresa e dos sócios.